Olá pessoal do Missal Matemática, estamos aqui na nossa série de aulas sobre matemática básica e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a racionalização. É muito importante que vocês já tenham entendido o que é um radical e tenham também entendido bastante aquelas regrinhas de multiplicação que a gente viu na aula anterior a essa. Bom, quando que nós vamos fazer um processo de racionalização? Sempre quando a gente tiver uma raiz embaixo, ou seja, nós estamos falando de frações onde há uma raiz no denominador. Nós vamos dividir em 3 casos o processo de racionalização. O primeiro caso é um caso muito fácil, tá? É o caso mais simples, que é o caso onde existe apenas uma raiz quadrada embaixo. Como que a gente procede nesse caso aqui? Para eliminar essa raiz aqui de baixo, é isso que a gente quer fazer quando a gente está fazendo um processo de racionalização, é eliminar a raiz do denominador. O que a gente precisa fazer? Para eliminar isso aqui, bom, é simples. Basta tu multiplicar a fração, tanto em cima quanto embaixo, por exatamente esse radical que está aqui embaixo. Então, olha só, raiz de 7 sobre raiz de 7. Pergunta, né? Por que a gente pode fazer isso? Raiz de 7 dividido por raiz de 7 vale exatamente 1. Ou seja, isso daqui não muda em nada o valor da nossa fração. 4 sétimos continua sendo 4 sobre raiz de 7 continua sendo 4 sobre raiz de 7. Porém, nós vamos mudar um pouquinho a cara. Fazendo aqui a multiplicação de frações, o 4 multiplica a raiz de 7, e nós ficamos com 4 vezes a raiz de 7. Na parte de baixo, nós temos uma multiplicação de dois radicais, e conforme a gente viu na outra aula, como eles têm os mesmos índices, nós vamos conservar a raiz e multiplicar o que tem dentro. Portanto, 7 vezes 7. Dando mais um passo aqui, nós ficamos com 4 vezes a raiz de 7, dividido por raiz de 49. 7 vezes 7, 49. E agora, terminando, nós vamos ficar com 4 vezes a raiz de 7, dividido por raiz de 49, é 7. Vejam que curioso, né? A gente saiu aqui do raiz de 7 e chegou no 7 embaixo. Isso sempre vai acontecer, tá, gente? Por quê? Quando a gente multiplica uma raiz por ela mesma, o que acontece? Simplesmente corta a raiz. Cuidado, raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada. Esse caso aqui é o mais simples. Tem a raiz quadrada embaixo, multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, e era isso. Esse outro caso aqui é um caso consideravelmente mais difícil, que é o caso onde há uma soma ou uma subtração na parte de baixo. Para resolver isso aí, o que a gente usa? A nossa regrinha que a gente vai aprender ainda, que é o produto da soma pela diferença. Então, olha só, o que eu preciso para eliminar essa raiz aqui? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado da parte de baixo. O que é o conjugado? O conjugado é simplesmente tu mudar o sinal de um dos termos. Então, olha só, nós vamos multiplicar por 2 menos a raiz de 3, dividido por 2 menos a raiz de 3. Esse daqui é o conjugado de 2 mais raiz de 3, ou seja, mudamos o sinal do raiz de 3. E agora o que fica? Em cima nós multiplicamos 1 por 1. O 3 multiplica o 2, e nós ficamos com 6. E agora 3 vezes o raiz de 3, menos 3 vezes a raiz de 3. E embaixo o que resta? E embaixo resta um produto da soma pela diferença. Como que a gente calcula um produto da soma pela diferença? Nós vamos calcular o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? É isso aqui que a gente faz aqui, tá? Então, resolvendo isso daqui, se tiver alguma dúvida, né, vamos ali nos produtos notáveis, nessa parte toda, e tiramos essa dúvida de como calcula esse produto. 6
menos 3 raiz de 3. Tudo isso daqui, que vai dividir 4 menos o raiz de 3 ao quadrado, que corta esse 2 com a raiz, vai ficar apenas o 3, e portanto fica 1 embaixo. Vou deixar assim mesmo, tá, gente? Não vou terminar de simplificar aqui, porque falta espaço para mim escrever isso daqui na folha. Bom, basicamente é isso daqui. Sempre que tu tiver uma soma ou subtração na parte de baixo, multiplica pelo conjugado em cima e embaixo. Troca o sinal onde tem a raiz e eras isso. Último caso, tá? Esse último caso aqui é o caso talvez mais interessante, que é quando a gente tem uma raiz que não tem índice 2, ou seja, não é uma raiz quadrada embaixo. Para esse caso aqui, o que nós vamos ter que ver? Para sumir com essa raiz aqui de baixo, não basta simplesmente a gente multiplicar por raiz de 6, raiz de índice 6 de 2, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Se nós multiplicarmos isso daqui, nós não vamos nos livrar da raiz. Nós vamos simplesmente mudar a cara da raiz, mas ela não vai sumir. Para isso, nós temos que fazer um procedimento que é bem simples. Nós temos que ver qual que é o índice que está aqui, nesse caso 1, e simplesmente subtrair o índice menos o expoente e colocar aqui. 6 menos 1, 5. E o 5 vai aqui em cima também. E aí nós chegamos em 3, que multiplica a raiz de índice 6 de 2 na quinta, dividido por conserva a raiz com índice inteiro, né? Vai ficar 2 na 1, que multiplica 2 na 5. E aqui, 2 na 1, 2 na 5. Isso daqui vale exatamente 2 na 6. Raiz sexta de 2 na 6 é justamente o próprio 2, que era o que a gente estava procurando. E agora nós chegamos em 3 vezes a raiz de 6, a raiz sexta de 2 na quinta. Tudo isso daqui dividido por 2. Ok, gente? Então, recapitulando rapidamente aqui. No primeiro caso, se tem raiz quadrada embaixo, multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz. No segundo caso, se tem uma soma ou uma subtração com essa raiz aqui no meio, multiplica pelo conjugado, ou seja, simplesmente troca o sinal da raiz. Okay? E nesse caso aqui, quando a gente tem uma raiz de índice que não é 2, uma raiz não quadrada embaixo, subtrai o índice da raiz com o expoente do que está dentro e coloca em cima e embaixo. Só isso, tá, gente? É bastante simples esse processo de racionalização. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa série de aulas sobre a matemática básica e continuem com a gente assistindo mais aulas e recomendando também para os seus amigos. Muito obrigado e até logo.